Esse livro aqui, As 40 Contribuições Pessoais para a Sustentabilidade, foi uma resposta a indagações que muitas pessoas faziam. O que é que eu posso fazer? E como fazer? E não esperar governo, não esperar lei, não esperar uma ordem divina para você adotar posturas que contribuam efetivamente para a sustentabilidade. Cada página é uma contribuição, são 40. A primeira fala, vote conscientemente, que é um dos primeiros momentos num regime democrático para você colocar pessoas ali que realmente nos represente e que entenda as situações, os cenários e os desafios de uma nação e estude formas de enfrentar isso. A segunda vai, não se omita. Você tem que se envolver com a história, você tem um papel nessa história. E a terceira, conheça a legislação ambiental. E por aí segue, até chegar na última, que fala sobre a questão da evolução espiritual. Você investir na ampliação da sua percepção das dimensões transcendentais, que sem isso a gente naufraga no oceano de mediocridade. E esse livro, Mudança Climática e Você, a gente aborda a questão dos cenários e dos desafios da mudança do clima. E o Brasil tem uma política nacional de mudança do clima. Só que essa política tem sido negligenciada pelos sucessivos governos. Não só em nível federal, no estadual e principalmente no municipal, a ignorância, o analfabetismo ambiental é quase que completo. Nós já passamos por situações de estresse hídrico, por exemplo, problemas na distribuição de proteínas e muita coisa já acirrada pela mudança do clima. Nesse livro eu mostro as questões de governança, as oportunidades, os cinismos e as maluquices que estão no ar. Então tem um pouco de humor, até mesmo para você ter uma leitura agradável desse cenário que nós temos aí e do que nós já precisamos fazer, muitas nações já estão fazendo e nós não estamos fazendo. E as consequências são, quanto mais tempo a gente demora para tomar as medidas cabíveis, os custos são mais altos. E eu posso dar o exemplo do que está acontecendo em São Paulo, o problema do abastecimento de água em São Paulo. É um caso típico de gestão, um problema já percebido, já descrito no cenário da mudança do clima e que as medidas que precisavam ser tomadas simplesmente não foram. Aqui dentro tem o seguinte, primeiro eu faço um levantamento dos principais documentos assinados pelo Brasil e pela maioria dos países do mundo em relação à questão da mudança do clima, a questão da avaliação do milênio, a questão das metas do milênio e os relatórios do IPCC e depois os relatórios brasileiros. O que os cientistas brasileiros já bolaram, já criaram em termos de elaboração de propostas de intervenção. Nós temos um mapa de cada região do país com as suas fragilidades. Isso já está elaborado e as recomendações, o que fazer em cada região do Brasil. Os cientistas brasileiros já produziram esses documentos. E culmina com documentos da WWF, enfim, documentos pensados, escritos por cientistas de 90 países e que não é invenção minha, eu interpreto esses documentos e na segunda parte do trabalho a gente vai fazendo reflexões a respeito de cada elemento. E também a gente inclui aqui o relatório Stern. Stern foi o presidente do Banco Mundial durante mais de 10 anos. A pedido do governo inglês, ele fez um estudo a respeito do impacto da mudança do clima sobre as economias. Então a gente destrincha esse documento e mostra na visão de um economista, não é na visão de um ecólogo, de um ambientalista, de um eco-radical, as consequências de você não tomar as medidas que precisam ser tomadas para enfrentar os desafios da mudança do clima. Então a gente sinaliza para a mitigação e para a adaptação como as únicas saídas. Você não vai voltar ao clima que tinha antes, o clima mudou e ponto. A gente deixa de lado essa idiotice
arquitetada da discussão a respeito do aquecimento global, se perdeu muito tempo com isso, e a gente parte direto para o clima que mudou. A mudança do clima é uma realidade, então o que é que precisa ser feito para nos adaptarmos a isso e ponto. É isso que a gente trata. Mas ao final a gente trata a questão também de um ponto de vista transcendental, de um ponto de vista metafísico, uma análise assim mais profunda dos nossos erros como espécie humana, das nossas incoerências, mas também das nossas virtudes, da nossa capacidade de se reerguer, de reconstruir, de tomar novos rumos e manter a sobrevivência na nossa escalada evolucionária. Eu termino dizendo que nós temos inscrito no nosso patrimônio genético as informações para a sobrevivência. E eu acredito na espécie humana e que ela vai superar mais esse desafio. Agora, não sem conflito, não sem sofrimento. Esse sofrimento ele é composto por várias coisas. Por exemplo, falta de água potável, alimentação inadequada por deficiência de proteína, problemas urbanos causados por uma urbanização maluca, desenfreada, aumento desenfreado da população sem qualquer controle, corrupção, que é o grande câncer da sustentabilidade hoje, porque ele mina os recursos, ele mina a esperança, a confiança das pessoas e essa grande erosão moral pela qual passa a sociedade humana. Então, dá necessidade de você resgatar alguns valores. O valor da lealdade, da compaixão, da tolerância, da compreensão e da cooperação, que a gente foi esquecendo por conta de um sistema extremamente competitivo. E aí não estou falando só de capitalismo, estou falando de qualquer plano, de qualquer forma de organização de governo e de qualquer organização política econômica. Todas falharam, todas são inadequadas. Então a gente passa por um momento de reformulação, de reconstrução de tudo isso em novas bases, com novos conceitos, com novos paradigmas. E esse conflito e sofrimento vai depender da competência de cada povo, da competência de cada sociedade, em colocar em prática os instrumentos que a ciência e a tecnologia já dispõem. Isso passa por gestão, né? Gestão ambiental principalmente. Então esse trabalho eu pensei como uma contribuição efetiva à reflexão, ao pensamento crítico e um convite à participação individual e coletiva nos diversos momentos de intervenção para que essas medidas que precisam ser tomadas sejam efetivamente tomadas. Esse livro daqui é o que você pode fazer para enfrentar esse cenário, esse desafio, independentemente de governo, de leis e tal. Esse daqui, ele desnuda, ele torna nua a questão da mudança do clima, do ponto de vista social, econômico, estético, moral, não apenas do ponto de vista ecológico. Então um complementa o outro, um dialoga com o outro.